capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que fala que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado o lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. Então, a gente entende que a casa do Pai é o universo, que Jesus quis dizer, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, onde os espíritos encarnam. E também podemos ver como o plano material e o espiritual como também diferentes moradas, neste caso, né? E também podemos entender que a lei de atração define onde iremos estar. Então, dependendo do nosso padrão vibratório e evolução, por exemplo, tem espíritos que não conseguem nem se afastar da esfera onde eles viveram e outros que se elevam e eles conseguem percorrer o espaço e os mundos. E também, né, não podemos imaginar que somente a Terra seria habitada neste universo tão repleto de galáxias e planetas, como hoje já sabemos, né? E mesmo que não podemos enxergar ou ir até esses planetas, não significa que não há vida lá. Então, só passando aqui. Então, qual é a categoria dos mundos habitados? As condições de cada mundo são muito diferentes umas das outras, e a categoria e a condição em que cada mundo se encontra depende do grau de adiantamento de cada um dos habitantes desse mundo. Então, há mundos que estão em estágios mais inferiores que a Terra, por exemplo, tanto fisicamente quanto moralmente, e outros que estão na mesma categoria que o nosso mundo. E outros que são mais ou menos superiores, mas que não sabemos quantificar, não está no Evangelho, quantos mundos tem e quais são as categorias de elevação de cada um desses mundos. Nos mundos inferiores, a existência ela é toda material, então reina soberanamente a paixão, sendo quase nula a moral. E à medida que os espíritos se desenvolvem, diminui a influência da matéria. Então, de tal maneira que os mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, praticamente toda espiritual. Então, de modo geral, nós podemos dividir os mundos em mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, e a Terra já foi um mundo primitivo, e agora ela pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, ou expiações e provas, né? Razão por que o homem vive tantas misérias. Depois temos o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, elas aurem novas forças, elas repousando das fatigas da luta, mas ainda tem algumas provas, expiações lá. E os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E depois temos os mundos celestes, onde celestes ou divinos, onde a habitações de espíritos depurados e onde exclusivamente reina o bem. E eu adicionei também, que é do Livro dos Espíritos, que é mencionado sobre mundos transitórios. Então, o Livro dos Espíritos, ele diz também que que os mundos intermédios, e eu entendo que nesse caso está querendo dizer entendo aqui que mundo 2 e 3, deixa eu até voltar para tentar, eu entendi que mundos intermédios os mundos de expiações e prova e regeneração, e que esses mundos mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento dos que vivem neste mundo.
Então, nós não estamos presos indefinidamente em um mundo ou no outro, por assim dizer. Nem somos obrigados a atravessar nesse mundo por todas as fases, por exemplo. Não quer dizer que a gente vem reencarnando na Terra desde que ela era do mundo primitivo e que temos que ficar aqui até ela passar por todas as fases. Não quer dizer isso. Então, quando alcançamos um grau de adiantamento, que a Terra, por exemplo, não comporte mais esse grau, iremos para outros mais adiantados, por assim dizer, até chegarmos ao estado de puros, de espíritos puros. Então, não sabemos em que mundo iremos reencarnar. Tudo depende do grau de elevação. E podemos ver também como uma recompensa essa possibilidade de que podemos ascender para um mundo de ordem mais elevada, assim como também podemos ver como um castigo, né, o prolongamento e a permanência em um mundo considerado inferior. Assim como também pode acontecer de reencarnarmos em um outro mundo ainda mais infeliz do que o que nós estamos, se a gente resolver permanecer no caminho do mal. Então, aqui, progressão dos mundos. O progresso é a lei natural, e essa lei, todos os seres da criação de Deus, animados e inanimados, são submetidos pela bondade de Deus, de que tudo se engrandeça e prospere. Então, a gente tem o germe do progresso, que todo espírito é criado com esse germe. Então, a própria destruição para que para a gente hoje parece o final de todas as coisas, é apenas um meio da gente chegar na transformação, em um estado mais perfeito, entendendo que tudo para renascer, tudo precisa renascer, né, e para isso acaba sofrendo o aniquilamento. E ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente também, e os mundos que eles habitam progridem junto. Quem pudesse acompanhar, por exemplo, o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que ele foi criado, que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a formá-lo, conseguiria ver ele percorrer uma escala incessantemente progressiva em cada geração, mas é imperceptível para nós, mas que progressivamente os habitantes desse mundo vai tornando a vida deles cada vez mais agradável à medida que eles mesmos progridem e, consequentemente, o mundo em si vai progredindo também. Então, marcha assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, até mesmo os vegetais e a habitação, né? Porém, que a natureza pode permanecer meio que estacionário. Então, tudo depende de como nós estamos progredindo. E eu trouxe também aqui essa parte que diz que o homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, se aperfeiçoando. Achei interessante esse item, o item 10, que é para a gente focar em nos melhorarmos todos os dias, e não ficarmos nos comparando com os nossos irmãos, né, o importante é o quão eu me melhorei de um dia para o outro, e não se eu me sinto inferior a outra pessoa. E antes de eu continuar passando pelos mundos, tem também, uma parte interessante que é a destinação da Terra, né, as causas das misérias humanas, que muitos se admiram de que na Terra tem tanta maldade, tantas paixões, tantas misérias, e a gente pode entender que a espécie humana não tem muita gente que pode pensar isso não é uma coisa boa, né, que pode ser considerado, nós podemos ser considerado uma causa perdida, mas o livro dos Espíritos diz, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz que nós devemos ver todos os humanos que é um espírito, é uma criança em evolução, né, como se fosse uma criança, que abrange todos os seres dotados de razão e que povoam os inúmeros orbes do universo. Então,
se pensarmos que a Terra ainda está no segundo nível da ordem de evolução, que agora a gente está se preparando para o terceiro, e que há no total 5 níveis de mundo, então podemos entender que a raça humana não é uma causa perdida, nós somos, como eu falei, crianças, considerando o tanto que a gente ainda tem de aprender e evoluir. Então, se entendermos que a Terra é um mundo de expiações e provas, onde o mal, infelizmente, domina, podemos também compará-la, né, com o desculpa, como com um hospital, onde somente os doentes vão para um hospital, assim como numa penitenciária, onde só estão reunidos todos os tipos de criminosos, né, com todos os vícios possíveis. Assim também podemos imaginar aquelas regiões, difíceis de se viver, insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermos. Então, se a gente levar isso em consideração, ninguém que já está curado, por exemplo, de suas enfermidades, iria continuar vivendo num hospital, continuaria nesse hospital. Então, se a gente quando a gente se curar das nossas enfermidades morais e cumprirmos as nossas penas, nós poderemos deixar de continuar reencarnando na Terra, ou assim, melhor dizer, podemos parar de continuar reencarnando em um mundo de provas e expiações, não necessariamente aqui na Terra. Pois não se manda um doente, por exemplo, para o hospital, ou ninguém que praticou o mal para uma prisão, né. E deixa eu só continuar aqui. Mundos inferiores e superiores, só uma definição rápida aqui, um mundo é inferior ou superior em referência de onde ele está, né, acima ou abaixo na escala progressiva. Então, não podemos entender que os habitantes de um mundo estão exatamente, no mesmo nível de evolução, depende um pouco. Usando a Terra, por exemplo, ainda temos habitantes que estão nas condições selvagens, né, ou nações mais bárbaras, e que ainda estão entre nós. São requisitos ainda do estado primitivo que a Terra esteve. E assim também como temos habitantes que estão mais para atingir a elevação da próxima fase, do que é o mundo de regeneração. Então, cada vez mais que a grande maioria dos habitantes da Terra for evoluindo, a Terra vai se aproximar cada vez mais do mundo de regeneração. Os que ainda estiverem nas condições mais selvagens, mais não evoluído moralmente, não vão mais conseguir reencarnar aqui na Terra. E eu acabei não falando dos mundos primitivos aqui, né. Então, desculpa. Nos mundos primitivos e mais atrasados, são de certo, eles são mais rudimentares, né, os seres que habitam lá. Eles têm uma forma humana, mas sem nenhuma beleza, seus instintos são o que manda mais sobre todo o sentimento, eles não têm delicadeza ou benevolência, nem as noções do que é realmente justo ou o que seja injusto. É a força bruta que manda, é a única lei nesses mundos primitivos. Eles são carentes de indústrias e de invenções, por exemplo, eles passam a vida lutando para conquistar alimentos, né. Porém, mesmo em estado primitivo, eles possuem aquele instinto que eu comentei antes de buscar aprender, de se melhorar e buscar a ascensão e uma vida mais completa. Eles são, como podemos dizer, bebês que estão crescendo e aprendendo. Então, segundo o evangelho, ainda precisamos do mal para sentir o bem, né, da noite para que a gente consiga sentir a luz, e da doença para apreciarmos a saúde. Então, para esses espíritos, né, no caso dos espíritos mais elevados, não há necessidade desses contrastes, né. A luz eterna e a serenidade da alma proporciona muita alegria, e eles não sentem mais essa perturbação,
da vida e da matéria. Deixa eu só passar aqui. Isso. Então, detalhando um pouquinho mais sobre os mundos de provas e expiações, voltando para falar aqui da Terra que eu tinha pulado, antes de eu continuar, primeiro eu queria entender que eu estava ficando confusa do qual a diferença entre provas e expiações. Então, provas, por exemplo, na escola, as provas são aplicadas para testar os nossos conhecimentos e avaliar se aprendemos o conteúdo e adquirirmos a qualificação necessária para avançar de ano. Essa é a mesma lógica das provas, né, no contexto espiritual. Então, na vida terrena, as provas representam situações diversas que enfrentamos, e as provas podem ser árduas, mas significam oportunidades do nosso progresso espiritual. Sem elas, viveríamos em estado de inércia. E expiações, se então formos procurar a palavra expiação no dicionário, encontraríamos que são as explicações relacionadas ao cumprimento de penas e purificação de faltas cometidas. A expiação no contexto espiritual tem em si, então, a relação com as consequências de nossa boa ou má conduta perante as leis universais, sobre os nossos abusos ou moderação em relação ao nosso corpo físico e a convivência com o nosso próximo, pois que há um propósito maior por trás disso, né, a nossa reeducação. Deixa eu só continuar aqui. Então, as raças consideradas selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, né, e que na Terra ainda temos esses espíritos reencarnando, por assim dizer. Em curso, eles estão para a educação, para se desenvolver e pelo contato com os espíritos que também estão aqui mais adiantados. Então, também temos raças semi-civilizadas, que elas são formadas de espíritos que estão em via de progresso, né, são elas, de certo modo, também as as raças consideradas selvagens são raças indígenas também na Terra, e que vão aqui se elevarem junto com a gente, aprendendo durante longos períodos, né. E os espíritos em expiação, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que são exóticos na Terra. Aí eu fiquei, exóticos, então não são tantos assim que vêm para expiação, o que significa que não são tantos e que já vieram de outros mundos, por exemplo, de mundos que eles foram excluídos em consequência de se manterem no mal, por terem causado problemas para os bons espíritos que lá viviam, nesses mundos mais adiantados. Então, esses espíritos que vieram aqui para a Terra, eles vêm por algum tempo para viverem em meio aos espíritos mais atrasados, com a missão de fazer os espíritos avançarem. Eles possuem, então, uma inteligência desenvolvida e o germe do conhecimento que adquiriram, guardado em suas memórias das vidas que eles tiveram nesses mundos mais avançados. Então, o que eu entendi aqui é que esses espíritos que reencarnaram como se fosse uma punição, em expiação, eles são normalmente os que encarnaram no meio das raças mais inteligentes no planeta Terra. Mas o que eu acho importante também ressaltar, que eu vi na nota explicativa do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec enfatiza que não podemos tentar definir por traços, por exemplo, da fisionomia de alguém, ou qualquer relação física, dizendo se esse espírito é mais evoluído moralmente, ou se ele está em expiação, não foi comprovado nenhuma relação com isso, né. E é por isso também, né, para esses espíritos que estão em expiação, como se fosse um amargor, eles sentem um infortúnio com a vida, porque eles têm a mais sensibilidade neles, sendo, portanto, mais as provas e as contrariedades são os desgostos para eles estarem em meio da terra.
cujo senso moral ainda está em desenvolvimento. Então a Terra, ela oferece tipos de mundo, é um dos tipos de mundos expiatórios, e a variedade é infinita, com um caráter comum de servirem como um lugar para exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, aqui na Terra, nós temos que lutar e, ao mesmo tempo, ter a força de prosperar, né? E os homens também aqui, a gente sofre, também o Evangelho traz a inclemência da natureza, que é um duplo trabalho árduo, né? Além das provas, dos problemas que nós temos, também a natureza traz mais alguns problemas também, que é um trabalho que o objetivo é nós nos desenvolvermos e desenvolvermos a qualidade do nosso coração e também da nossa inteligência para resolvermos os nossos problemas. E, e é assim que o nosso, podemos dizer assim, o nosso castigo, na realidade, serve como um progresso para nós mesmos. Então, o próximo mundo, depois da Terra, né, o de provas e expiações, é os mundos regeneradores, que servem de transição, então, a definição entre os mundos de expiação e os mundos mais felizes. E o que isso quer dizer é que a alma que era penitente, que encontra nesse mundo regenerador a calma e o repouso que estava precisando, mas que ela ainda precisa se depurar. E, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, a humanidade, quando digo humanidade, é um espírito reencarnando em qualquer planeta, ainda no mundo de regeneração, ela sofre todas aquelas sensações de desejos ainda, mas eles se encontram libertos das paixões desordenadas de que aqui na Terra nós somos ainda escravos. Eles não possuem mais o orgulho que silencia o nosso coração, não possui tanto a inveja que tortura tanto a gente e o ódio que nos sufoca. E em todas as frontes, né, nesse mundo nós vemos a palavra amor. Então é a perfeita equidade que preside entre as relações sociais. Todos reconhecem Deus e também tentam caminhar sobre as leis de Deus. Então, nos mundos regeneradores, ainda não existe a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade. O homem que está lá, ele ainda é de carne e por isso sujeito a todos os vícios, porque ele ainda não está completamente desmaterializado. Então, ele ainda tem, sim, que suportar provas, porém, não são essas provas de expiação e angústia que é comparados com a Terra. Eles são mundos são bastante ditosos e muitos que estão lá, eles são alegres e felizes, né? Pois que eles representam a calma dessa moléstia cruel que a gente vive aqui na Terra. Então, contudo, menos absorvido pelas matérias, o homem divisa melhor do que o futuro compreende a existência de outros gozos e prometidos pelo Senhor, aos que eles se mostrem dignos. Então, liberto a alma, ela pairará acima dos horizontes e não mais sentirão a matéria tão grosseira como na Terra. E os sentidos do perispírito vai ficando cada vez mais puro e celeste. Mas nos mundos regeneradores ainda, o homem, ele é falível. Então, se ele não avançar, e se ele, por exemplo, continuar, se tivesse não se firmar no bem, e por algum motivo recair, fizer o mal, e continuar perseverando no mal, ele pode sim recair nos mundos de expiação, de novo, como para se reencontrar e, de novo, passar pelas provas e a expiação, quando eu estava falando sobre a Terra.
Então, também trazer aqui sobre essa passagem de Santo Agostinho, que é: "Contemplai, pois, à noite a obra do repouso e da prece". Ai, eu já estou aqui doida falando dos mundos felizes, né. E eu já vou continuar aqui. "A abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra". Isso daqui na realidade, desculpa, é sobre os mundos regeneradores, depois eu arrumo aqui. Então, agora que eu já comecei a falar dos mundos felizes, nos mundos que chegarem num grau superior, as condições da vida, né, tanto moralmente e materialmente, são muito diferentes do que nós podemos imaginar e comparar aqui com a Terra. O corpo, ele já não tem a materialidade terrestre, ele não está dessa forma, então, sujeito às necessidades, ele não está sujeito a doenças ou deteriorização que a matéria aqui causa na gente. Então, com os sentidos mais apurados, os espíritos, eles são aptos a percepções que hoje nós não possuímos, e que a leveza específica do corpo nestes mundos permite a locomoção rápida e fácil. Então, em vez de se arrastar, que o evangelho diz: "Se arrastar penosamente pelo solo", ele desliza pela superfície e plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da sua vontade, como representamos os anjos, por exemplo, ou como os antigos imaginavam que era o campus, elíseos e o céu grego. Então, os homens conservam a seu grado os traços das vidas passadas, e eles se mostram aos seus amigos do jeito que eles se conheceram, porém eles irradiam uma luz divina. Em um lugar de semblantes descorados e abatidos pelos sofrimentos e paixões que nós temos aqui na Terra, o deles não, é a inteligência e a vida cintilam, eles são iluminados, é como se fosse pintores capturando as obras tão bonitas que nós vemos aqui, de espíritos mais elevados, podemos identificar, dizer como santos. Então, há pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos nesses mundos felizes, mais adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. E isenta de qualquer cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra, e a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento desses mundos, né, e a morte de modo algum, acarreta os horrores da decomposição que a gente vê aqui na Terra, ou não causa pavor, a morte nesses, espíritos encarnados nos mundos felizes, e eles consideram a transformação como algo feliz. E e por isso lá não existe a dúvida do que está por vir. Durante a vida, a alma lá já não tem mais esse constrangimento da matéria, ela expande-se e ela aproveita de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, e que lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, nos mundos felizes, a relação entre os moradores lá são bem amigáveis, não são perturbada pelas ambições de dominação que nós vemos aqui, por guerras, não existe escravos, assim como também não existe, privilegiados de berço, que é o que a gente chama de nascidos em berço de ouro, só o que existe é a superioridade moral e intelectual, determinada pela evolução dos espíritos. Então, a autoridade lá, ela é sempre respeitada, porque é pelo mérito e exerce sempre com justiça. E o homem não procura subjugar o outro, né, o seu irmão.
E o seu objetivo é atingir, então, os moradores dos mundos felizes e atingir o próximo da classe dos espíritos puros, e é um desejo incessante, mas ao mesmo tempo eles não sentem um tormento, como a gente sente, também não é uma ambição ou algo que cause sofrimento, de que eles saibam que eles ainda precisam evoluir. Então, todos os sentimentos são ternos e são elevados. E, e é um sentimento de amor e fraternidade que une todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades da sua inteligência, mas ninguém sofre a falta do necessário, como nós vemos aqui na Terra, porque ninguém nesses mundos precisa passar por expiação. Então, nos mundos felizes, o mal não existe. E tem também, voltando aqui, aí o próximo seria os mundos celestes e divinos, que a definição é habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não consegui identificar muito mais detalhe. E o próximo, que é o que eu combinei, que não está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no livro dos Espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, que são os mundos transitórios, que é quando o espírito deixa o corpo, ele não está mais plenamente desligado da matéria, e ele pertence ainda a um mundo em que ele viveu, mas, ou a um mundo do mesmo grau de elevação, só me corrigindo aqui, mas nós somos atraídos de acordo com o nosso padrão de vibração. Porém, esses mundos chamados de transitórios são mundos em formação, que eles ainda não podem ser habitados nem por almas ou seres corpóreos, podemos dizer assim, e o planeta Terra também já foi um dia um planeta chamado transitório. Então, todo o universo tem um propósito, e dessa forma, enquanto um planeta ainda não está pronto para receber vida, esse planeta transitório, porque a sua superfície ainda não está pronta, podemos dizer que ela está estéril, e espíritos que, por exemplo, estão há muito tempo na erraticidade, esperando para reencarnar, e eles precisam de um repouso para se preparar para a reencarnação, eles são levados temporariamente para esses mundos transitórios. Mas isso também não significa que os espíritos são levados para esse mundo transitório parem de progredir, eles estão sempre aprendendo, e o espírito ele vai ter o livre-arbítrio para escolher se ele quer sair desse mundo transitório ou continuar. E aí devemos enxergar então como os mundo transitórios como ilhas, né, que os pássaros que estão migrando de um lugar para o outro precisam parar para descansar e depois continuar a jornada para o local onde eles vão ficar, vão permanecer. E aí eu também trouxe aqui, que eu encontrei também no livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos, a questão 55, que todos os planetas que circulam no espaço são habitados? E a resposta é sim, e o homem terreno está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Existem, contudo, homens que se acreditam fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo apenas para ele? É, isso achei bem importante essa questão. E outra que eu quis trazer também aqui da nota explicativa do livro aqui é do Evangelho, desculpa, que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral.
E é isso. Alguma pergunta, comentário? Fantástico, Aline, muito boa explicação, os detalhamentos, as características, muito bom. Acho que alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário? Eu acho assim, só os mundos celestes, né? Isso ficou bem. Eu também não encontrei muitas explicações, mas a gente pode pensar em Jesus mesmo, porque os mundos celestes são habitados pelos espíritos já perfeitos, que ainda, né, têm alguma condição de materialidade, de trabalhar com a matéria, porque mesmo perfeitos, eles constroem planetas, eles fazem modificações no universo e eles precisam ter esse contato com a matéria ainda para que eles possam fazer essas modificações. Porque se os espíritos perfeitos permanecerem só na erraticidade, eles se distanciam da matéria totalmente, né? Mesmo que o fluido cósmico universal esteja espalhado por todo o universo, eles também assim precisam ter esse contato mais assim direcionado de, de ajudar mesmo Deus, porque eles são perfeitos e eles, eu acredito que eles têm a visão aberta e plena de quem é Deus, né? E sabem que eles são co-criadores, eles vão participar de todo esse processo. Eu acho que o mundo celestial se destina mais nessas questões, né? Mas é um mundo ainda que está tão distante de nós que a gente fica na dúvida ainda de falar sobre ele, né? O de expiação e provas e o primitivo a gente conhece muito bem, né? Que a gente está aqui, né? Os outros a gente vai ainda experimentar e vai ver aí o que é, né? Joyce, pode falar, querida. Oi, boa noite a todos. Eu só queria lembrar que a possibilidade dos espíritos mais evoluídos encarnarem em planetas menos evoluídos para a progressão desses planetas, não somente porque, como foi Exilados de Capela, mas por outros motivos, por exemplo, uma mãe que vê um filho que não progride, que continua naquele mesmo planeta, ela pode fazer a opção, mesmo sendo ela mais elevada, de voltar e encarnar para ajudar esse filho. Isso ajuda muito no progresso do planeta e nos progressos efetivos de cada espírito. Então, além dele progredir, o filho que precisa, a mãe também evolui mais. Então, isso é interessante, o fato de que outros podem ajudar de uma maneira diferente. A gente tem muita sua visão no Exilados de Capela como se fosse uma punição, mas não existe só a punição, existe o livre-arbítrio, em que esses espíritos mais evoluídos podem voltar a planetas menos evoluídos para que eles ajudem os outros que estão ali, que eles conhecem, e mesmo por opção, né, de voltar a esses planetas para poder auxiliar no progresso. É isso, pessoal. Agora vocês vão ver essa fase nova que vai aparecer, que é o que Chico sempre fala, de que a gente ainda vai poder falar pelo telefone com o mundo espiritual. Esses espíritos mais evoluídos estão voltando à Terra para essa fase de upgrade, vamos dizer assim, né? Como foi na época da da Revolução Industrial, né? Então, na Revolução Industrial, muitos espíritos haviam encarnado para que houvesse aquela maravilhosa evolução e tudo mais. Então, agora vai acontecer novamente, está para acontecer isso. É óbvio que vai se separar o joio do trigo, mas que vão vir novos espíritos, porque a Terra parece que deu uma estagnada. Ela precisa começar a evoluir novamente. Era isso, pessoal. Desculpe o incômodo.
Imagina, legal o comentário, muito útil. Eu Muito bom. só fico pensando sempre na mesma coisa, gente. Eu ainda, Joyce, vou ter que arrumar essa disponibilidade, porque eu não quero voltar num planeta primitivo que não tenha banheiro, que não tenha chuveiro, que não tenha vaso sanitário. Não vai dar para mim. Então, eu ainda vou ter que pensar um pouquinho nesse progresso aí, né? Porque é difícil. Eu acho que para a gente pensa voltar Eu numa. imagino como foi difícil para os exilados de Com Capela, que certeza, estavam evoluidíssimos, voltar para um mundo que não tinha realmente banheiro, que não tinha nada, porque eles simplesmente banheiro, é, alimentação. você imagina o Egito e a África, que só existiam aqueles neandertais e tudo mais. Eles vieram para esse mundo e eles eram de mundos extremamente evoluídos, onde havia bomba atômica, onde havia um monte de coisa. E no final das contas, desculpa os cachorros aqui, mas no final das contas, eles vieram em punição. Mas eu imagino o sentimento de desespero que eles tiveram quando chegaram aqui. E sem Né? falar que eu estou Sem falando internet. eu estou falando alô, Foi. uma heresia, né? Porque aqui no Brasil mesmo tem pessoas que não têm saneamento básico, que não têm banheiro, que fazem fora de casa ainda em fossas, né? Então, me perdoem a heresia, mas é o único luxinho que eu quero para mim, o banheiro. Bom, gente, acho que deu, né, Aline? Vamos passar para a nossa próxima fase. Foi muito bom o tema, muito que dá para a gente aí